Sejam muito bem-vindos a este nosso estudo visual. Hoje, a gente vai tirar um pouco o foco daquelas maravilhas do mundo microscópico e apontar nossa atenção direto para a vastidão absurda do cosmos. Vamos explorar juntos o capítulo 7 de Scientia et Anima. Olha, essa é uma aula do professor Azik que mexe muito com a gente. É daquelas revelações onde a ciência abraça a espiritualidade, sabe? Para tentar explicar, afinal, qual é o nosso verdadeiro lugar no universo. Então, bora mergulhar nisso porque os limites daquilo que a gente acha que sabe estão prestes a ser completamente estilhaçados. E para começar, vamos direto para o coração da coisa com essa frase do Azik. Ele diz: "Este evento não criou apenas a sua realidade 3D, mas também criou os outros planos ao longo da dimensão W." O que a gente aprende na escola sobre o Big Bang, né, de que ele criou nosso espaço, nosso tempo, bom, o Azik pede para darmos um passo imenso além disso. Aquele flash inicial da fonte criadora não cuspiu só galáxias e estrelas para o nosso telescópio ver. Ele teceu uma teia absolutamente infinita de realidades. A nossa dimensão seria só uma única nota musical dentro de uma sinfonia cósmica gigante. Seção 1. A gênese do hiperuniverso. Vamos lá. Para entender o que realmente é o hiperuniverso, a gente tem que pegar uma analogia fantástica que o Azik usa. Pensa no universo como, uma esfera perfeita. O Big Bang aconteceu exatamente no centro dessa esfera. Só que o detalhe é, o diâmetro dela é literalmente infinito. A partir daquela explosão central primordial, nasceram inúmeros planos de existência. Eles se espalham pelo que é chamado de dimensão W. Então, o hiperuniverso é toda essa coleção completa e restrita, com todas essas camadas e planos que a gente ainda nem descobriu, todos irradiando daquele exato mesmo momento de criação. Louco, né? Seção 2. A ilusão da nossa visão. Olha esse contraste, é para deixar qualquer um de queixo caído. Do lado esquerdo, a gente tem o grande orgulho da nossa astrofísica, o universo observável, com absurdos 93 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. Mas até os cientistas admitem que a matéria visível é só uns 5% de tudo que tem ali. Agora, olha para o lado direito. A Federação nos traz a realidade do hiperuniverso. Essa nossa bolha tridimensional gigante é só um único plano no meio de infinitos planos na dimensão W. Quer dizer, a nossa tecnologia mais avançada está enxergando uma fração microscopicamente pequena da criação. É uma visão de humildade cósmica fortíssima. Seção 3. O propósito do isolamento. E quando a gente bate de frente com essa imensidão, bate também aquela solidão existencial. Por que a gente está nesse canto meio vazio do espaço? Bom, o ponto alto aqui é que isso não é um acidente geográfico nem um castigo. O Azik revela que a Terra foi colocada num plano bem despovoado de propósito. É uma questão sociológica e espiritual. É literalmente uma quarentena cósmica. Isso permite que civilizações jovens, que é o nosso caso, evoluam, batam a cabeça, cometam seus próprios erros e criem sua própria ética. Tudo isso sem que civilizações alienígenas mega avançadas cheguem esmagando e moldando a nossa cultura prematuramente. E se a gente parar para pensar, já vimos isso acontecer na prática aqui mesmo na Terra. O isolamento geográfico frequentemente funciona como uma incubadora de genialidade. Pega o Japão no período Edo ali entre 1603 e 1868, eles se fecharam para o mundo com a política Sakoku e isso gerou tradições artísticas e filosóficas belíssimas e únicas. Antes de 1492, os maias e os incas, totalmente isolados, criaram uma astronomia incrivelmente avançada. Ou os polinésios separados por oceanos gigantescos que viraram os maiores mestres em navegar usando apenas as estrelas. O nosso planeta segue exatamente a mesma regra, só que numa escala universal. Fomos deixados num cantinho para cultivarmos nossa própria luz antes de nos juntarmos ao todo. Mas claro, tem um obstáculo gigantesco no meio desse caminho. Seção 4. O desafio da unidade. Para essa tal quarentena acabar e podermos finalmente conhecer nossos vizinhos interdimensionais, a humanidade precisa resolver um problema psicológico bem sério. E aqui entra o paradigma do grupo mínimo do psicólogo Henry Tadfel. Ele demonstrou que nós temos uma tendência evolutiva profundamente enraizada de dividir o mundo em nós e eles, mesmo quando a divisão é por motivos completamente triviais. Quem cai no lado dentro do grupo ganha favoritismo imediato, quem fica no fora do grupo ganha desconfiança ou até hostilidade. Somos hoje uma espécie separatista. Pensem bem, se a gente não consegue tratar nossos iguais aqui na Terra com respeito por causa de uma linha imaginária no mapa ou de uma ideologia, como é que poderíamos lidar com seres de outros planos de existência inteiros? É por isso que o Azik traz essa metáfora excepcional. É tão sem sentido quanto segregar cada lado de um cubo. Todos fazem parte do cubo. Vamos fazer uma pausa para absorver isso.
Tentar nos separar dos outros, ou separar nossa dimensão do resto do cosmo, é literalmente inútil. É como tentar arrancar um dos lados de um dado. Para o nosso amadurecimento coletivo acontecer, precisamos entender que, não importa o plano em que se habita, a origem é a mesmíssima. Transcender essas barreiras dentro da nossa própria cabeça é o pré-requisito final para a maturidade. Seção 5. Pontes para o infinito. Bom, com essa promessa de unidade em mente, precisamos entender como o universo já está hiperfisicamente conectado. Para a astrofísica convencional, um buraco negro é meio que um cemitério escuro de uma estrela que implodiu, de onde nada escapa. Mas a lição do Azik vira esse jogo de forma espetacular. Como o éter está permeando tudo que existe, quando rola essa implosão gravitacional massiva, ela não condensa a matéria só no nosso 3D. Ela condensa o éter atravessando simultaneamente todos os planos ali ao longo da dimensão W. Na verdade, rasga tudo. É como se fosse uma cratera profundíssima que perfura várias fatias desse nosso cubo cósmico ao mesmo tempo. Então, os buracos negros não são só becos sem sair escuros. Eles são pontes interdimensionais dinâmicas conectando realidades vizinhas. Só que para uma ponte tão colossal ter alguma utilidade, precisa existir algo capaz de atravessá-la, certo? E no meio dessa imensidão absurda de dimensões, o Azik ensina que existem exatamente apenas duas coisas que conseguem se mover livres e naturalmente por todos os planos de existência. A primeira, como acabamos de ver, é o éter. E a segunda? Bom, a segunda são os nossos pensamentos. É isso. A nossa consciência, na sua essência, não possui fronteiras dimensionais. O que nos traz, finalmente, a essa grande reflexão do nosso estudo de hoje. A infraestrutura do hiperuniverso já está todinha montada. As pontes interdimensionais já estão escancaradas nos céus acima de nós. A própria substância do cosmos e os pensamentos que habitam as nossas mentes já viajam livremente por essas vias invisíveis. O isolamento geográfico e espiritual da Terra está prestes a atingir o seu propósito final. A verdadeira fronteira que falta desbravar não está no espaço sideral, está na nossa própria capacidade de aceitar o outro. E a pergunta que paira no ar e ecoa pela dimensão W é simplesmente esta. Será que nós, depois de tantos séculos de quarentena, estamos finalmente prontos para abandonar o nosso separatismo e nos tornarmos parte integrante do cubo? Fica aí essa reflexão enquanto continuamos maravilhados olhando para as estrelas.